Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do nosso livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E hoje é o dia 5, identificando o lugar onde Deus está agindo. Vou orar por você. Pai, graças te dou por esse momento, abre nosso entendimento, nossa compreensão de tudo aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos conhecer. Revela-te a nós, revela-te para que possamos te conhecer e fazer a tua vontade em nossas vidas, Deus. Nos abençoa poderosamente em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Há algumas coisas que só Deus pode fazer. Começando a leitura, diz assim, ó. Deus tem procurado chamar nossa atenção algumas vezes, mostrando-nos onde está agindo. Nós o vemos, mas não conseguimos identificar aquilo imediatamente como obra de Deus. Então dizemos a nós mesmos: bem, não sei se Deus quer me envolver aqui ou não. É melhor eu orar a respeito disso. E quando deixamos essa situação e oramos, a oportunidade de nos juntarmos a Deus já se foi. Um coração dócil e sensível estará sempre pronto a responder a Deus diante de um pequeno toque divino. Deus faz com que o seu coração seja dócil e sensível por meio dessa relação de amor sobre a qual já falamos. Se quer se juntar a Deus na obra que Ele está realizando, você precisa saber onde Ele está agindo. As Escrituras nos falam de algumas coisas que só Deus pode fazer. Você precisa aprender a identificá-las. E então, quando algo assim, que só Deus pode fazer, acontecer ao seu redor, você saberá que é Ele que está agindo. Isso não nega a iniciativa de Deus. A menos que Deus abra seus olhos espirituais, você não entenderá que é Ele que está agindo. Coisas que só Deus pode fazer. Primeira tarefa, coisas que só Deus pode fazer. Eu dei uma ilustração sobre alguma coisa que só Deus pode fazer. No começo da segunda unidade de estudo, na página 30, faça uma revisão de estudo bíblico na universidade e escreva sobre algumas coisas que só Deus pode fazer. Vou colocar aqui essa página que ele está falando e se você quiser dar uma pausa para reler novamente na unidade 2, no primeiro dia eu estava falando sobre isso, né? E aí, estar aí. Aí você vai dar uma lida nisso tudo e fazer uma revisão, tá bom? Tá certo? Dá uma pausa aí e faz isso. Glória a Deus. Aleluias. Oh, glórias. Pronto, vamos continuar. Continuar aqui. A Bíblia diz que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. João 6,44. Ninguém procurará a Deus ou as coisas espirituais a menos que o Espírito de Deus esteja trabalhando em sua vida. Suponhamos que um vizinho, um amigo ou um de seus filhos comece a se interessar pelas coisas espirituais. Você não tem que questionar se é Deus que está impulsionando essa pessoa. Só Deus pode fazer isso. Ninguém jamais buscará a Deus a menos que o próprio Deus esteja agindo em sua vida. O exemplo de Zaqueu. Por exemplo, quando passava por uma multidão, Jesus sempre procurava ver onde o Pai estava agindo. A multidão não era o campo da colheita. A colheita estava dentro da multidão. Ao ver Zaqueu na árvore, Jesus pôde ter dito a si mesmo: ninguém pode vir a mim com aquele ardor a não ser que o Pai esteja trabalhando em seu coração. Então Jesus saiu do meio da multidão e disse que Zaqueu descesse imediatamente da árvore porque queria hospedar-se em sua casa. Está em Lucas 19, verso 5. O que aconteceu? A salvação veio àquela casa naquela noite. Jesus procurava sempre pela atividade do Pai
e procurava se juntar-se a ele. A salvação veio como resultado desta ação de Jesus, isto é, juntar-se à atividade do Pai. Vamos para mais uma tarefa. Leia os textos abaixo e responda as perguntas que seguem. João 14, do 15 ao 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco, para sempre saber. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Primeira, se você amar e obedecer a Cristo, quem o Pai dará a você? De 2 nomes dessas pessoas. Segunda, onde essa pessoa vai morar? João 14, verso 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Terceira questão, cite 2 coisas que o Espírito Santo faz pelos discípulos de Jesus. João 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Questão 4. Cite 3 coisas que o Espírito Santo faz. Amém? Responda aí e vamos para a próxima pergunta. Opa, não é essa aqui. É isso aqui mesmo, só um instantinho. Diz assim, quando uma pessoa é salva, ela entra num relacionamento de amor com Jesus Cristo, o próprio Deus. Neste momento, o conselheiro, o Espírito da verdade vem morar nela. Ele está sempre presente para ensinar. O Espírito Santo também convence as pessoas a respeito da culpa relativa ao pecado e convence o mundo a respeito da justiça e do juízo. Eis um resumo de algumas coisas que só Deus pode fazer. Olha aí, esse é o resumo. Coisas que só Deus pode fazer. Deus atrai as pessoas para si mesmo. Deus faz com que as pessoas o busquem. Deus revela a verdade espiritual. Deus convence o mundo da culpa relativa ao pecado. Deus convence o mundo da justiça. E Deus convence o mundo do juízo. Continuando a leitura aqui. Quando você vir uma dessas coisas acontecendo, pode saber que Deus está trabalhando. Ele está agindo quando alguém vem a Cristo, pergunta por assuntos espirituais, compreende verdades espirituais, experimenta convicções de pecado, é convencido da justiça de Cristo ou é convencido do juízo. Quando eu estava realizando uma série... essa eu vou colocar aqui também para você ler junto comigo. Quando eu estava realizando uma série de encontros, Bill, um gerente de fábrica, disse: sabe, eu não tenho procurado observar para descobrir onde Deus está agindo. Ele mencionou o nome de cristãos que ocupavam posições-chave em sua fábrica. Ele queria saber se por acaso Deus não teria colocado essas pessoas nessas posições com um propósito definido. Ele resolveu juntar essas pessoas e disse: vamos ver se Deus quer que conquistemos essa fábrica inteira para Cristo. Será que isso é algo que Deus gostaria de fazer? Sim. Suponho que você estivesse no lugar de Bill e planeja reunir esses crentes. Como descobriria o que fazer em seguida? Uau! Vamos continuar a leitura aqui. Você deve começar orando. Só o Pai sabe quais são os propósitos dele e sabe qual é a melhor maneira de atingi-los. Ele sabe por que colocou essas pessoas juntas naquela fábrica e porque provocou em Bill a vontade de reuni-las. Depois de orar, levante-se e observe que Deus fará em seguida.
Preste atenção no que as pessoas falam quando o procuram. Suponhamos que alguém lá na fábrica venha a Bill e diga: minha família está enfrentando uma situação financeira muito difícil. A situação está especialmente difícil com um filho adolescente que temos. Bill tinha acabado de orar. Ó Deus, mostra-me onde estás agindo. Ele precisa fazer a conexão entre suas orações e o que acontece em seguida. Se não fizer essa conexão, pode perder a resposta de Deus à sua oração. Observe sempre o que acontece em seguida. Então, o que Bill deveria fazer? Agora aqui, acho que essa aqui também eu tenho. Faça perguntas que revelem o que está acontecendo na vida das pessoas. Aprenda a fazer perguntas às pessoas que cruzam o seu caminho, a fim de descobrir o que Deus está fazendo na vida delas. Por exemplo, como eu poderia orar por você? Você gostaria de conversar? O que você acha que é o maior desafio de sua vida? Qual é a coisa mais significativa que está acontecendo em sua vida neste dia? O que Deus está fazendo em sua vida? O que Deus tem mostrado a você nestes dias? Que preocupação especial Deus tem colocado em seu coração? Uau! Continuando a leitura aqui, diz assim: a pessoa então responde: na verdade eu não tenho um relacionamento com Deus, mas ultimamente, com esse problema com meu filho adolescente, realmente tenho pensado seriamente sobre essa questão. Ou então, quando eu era pequeno, eu costumava ir à escola dominical. Meus pais me obrigavam a ir, mas eu nunca mais fui. Agora, com esse problema financeiro que estamos enfrentando, tenho pensado muito sobre o que eu via lá. Essas declarações indicam que Deus está agindo na vida dessa pessoa. Ele pode estar atraindo a pessoa para si, fazendo com que ela se aproxime ou seja convencida de seus pecados. Mais uma questão aqui. Opa, não é essa. Faça o exercício abaixo. Cite algumas ações desenvolvidas no parágrafo anterior que podem ajudá-lo a verificar se Deus está agindo em determinada situação. B. Volte ao quadro que apresenta uma lista de coisas que só Deus pode fazer, tentando identificar a atividade de Deus na vida das pessoas ao seu redor. O que você procuraria? Mencione pelo menos 3 coisas. Eu procuraria observar alguém que... Lembra do quadro? Posso colocar ele aqui para você novamente, né? Essas são as coisas que Deus estaria fazendo. E aí você vai estar respondendo essa pergunta aí, tá bom? Pode voltar um pouquinho o vídeo se precisar. Pronto. Vamos continuar aqui. Letra C. Eu nem postei essa, mas vou deixar aqui a pergunta, tá bom? Escreva na margem o nome de pessoas ao seu redor que estão experimentando alguma dessas atuações de Deus. Muito forte isso. Deus está agindo e quem são as pessoas que só Deus podia fazer essas coisas, né? Vamos continuar a leitura. Quando você quiser saber o que Deus está fazendo ao seu redor, ore. Então observe o que acontecerá em seguida. Procure fazer uma conexão entre sua oração e o que está acontecendo. Descubra o que Deus está fazendo utilizando perguntas exploratórias. E por fim, ouça. Esteja preparado para fazer quaisquer ajustes que sejam necessários a fim de juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Mais um tópico aqui, um visitante que veio por acaso. Certo homem esteve em nossa igreja por acaso. Em nosso boletim, ele viu escrito o seguinte: ore por nossa missão em Cali.
ore por nossa missão em Prince Albert. Ore por nossa missão em Love. Ore por nossa missão em Regina. Ore por nossa missão em Blind Lake, entre outras. Ele perguntou o que isso significava. Expliquei-lhe que nossa igreja havia assumido um compromisso. Sempre que Deus nos mostrasse onde houvesse alguém interessado no estudo bíblico ou numa igreja, nós responderíamos a esse anseio. Ele então perguntou: vocês estão querendo dizer que se eu lhes pedisse para virem me ajudar a estabelecer uma igreja batista em minha cidade, vocês viriam? Eu disse que sim. Ele começou a chorar. Aquele homem trabalhava na construção civil em Leroy, que distava a uns 110 quilômetros de onde estávamos. Ele disse que durante 24 anos pedira a diversas pessoas para estabelecerem uma igreja batista em Leroy. Ninguém se dispusera a ajudar. Ele perguntou se nós o ajudaríamos. Nós estabelecemos uma igreja em Leroy, compramos 2 lotes na rua principal. Esse homem estava tão entusiasmado que comprou uma escola pré-moldada e a montou no terreno. Ele hoje é pastor leigo de um trabalho fora de Leroy. Seus 2 filhos atenderam ao chamado para o ministério. Como igreja, estamos acostumados a ver coisas que só Deus podia fazer. Quando Ele nos permitia ver onde estava agindo, imediatamente víamos nisso um convite para nos juntarmos a Ele. Frequentemente, não nos juntamos a Ele porque nunca assumimos o compromisso de agir dessa forma. Queremos que Deus nos abençoe e não que trabalhe por nosso intermédio. Como igreja, não procure saber como Deus vai abençoar você. Antes, procure saber como Deus vai revelar a si mesmo agindo em vocês e além de vocês, visando a alcançar seus propósitos. O trabalho de Deus feito por meio de vocês se transformará numa bênção. Essa bênção é um subproduto da sua obediência e da disposição de experimentar Deus agindo no meio de vocês. Eu creio que isso aqui eu coloquei aqui. Quem poderá dizer o que uma visita solitária de um estranho pode significar para a sua igreja? Quando isso acontecer, pergunte a essa pessoa o que Deus está fazendo onde ela está. Então você saberá como ajustar sua vida para ser um instrumento de Deus, de maneira que Ele possa fazer o que quer fazer. Quando você vir Deus agindo, ajuste sua vida e entre em ação. Essa ilustração lhe deu alguma ideia sobre como você pode começar a observar para descobrir a atuação de Deus ao seu redor? Em sua família, seu trabalho e sua igreja. Escreva as ideias que você teve. Eu quero saber dessas ideias, viu? Fale aqui dessas ideias, né? Continuando. Esta impressão que você escreveu, estas impressões que você escreveu podem ser provenientes do próprio Deus, que pode estar convidando você a procurar as atividades que Ele está desenvolvendo. Não perca esta oportunidade. Ore e preste atenção ao que vai acontecer em seguida. Mais um tópico, mais 2 pontos. Gastamos 2 dias apreciando o fato de que Deus convida você para se desenvolver na obra dele. Você precisa ligar esse fato aos 2 pontos que apresento a seguir. Primeiro, Deus nos fala quando está para realizar seus propósitos. Quando Deus lhe revela o que está fazendo, está na hora de responder a essa revelação. Ele fala quando está para realizar seus propósitos. Encontramos essa verdade em toda a Bíblia, mas lembre-se disso.
conclusão pode acontecer bem mais tarde. O filho de Abraão nasceu 25 anos depois que Deus fizera a promessa. Mas quando Deus vem a você, esta é a hora de responder. Você precisa começar a ajustar sua vida a Deus. Talvez você precise fazer alguma preparação diante do que Ele está para fazer por seu intermédio. Segundo, Deus começa, Ele termina. Isaías pôde confirmar isso, quando Deus, por seu intermédio, diz: sim, eu o disse e eu cumprirei. Formei esse propósito e também o executarei. Isaías 46, 11. Antes ele havia advertido o povo ao dizer: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Isaías 14, 24 e versículo 27. Deus diz que, se Ele permite o povo saber o que está para fazer, isso certamente sucederá. Ele mesmo fará isso acontecer. Veja 1 Reis 8, 56 e Filipenses 1, verso 6. Eu creio que esse aqui também está aqui. Essa? Não. Não é essa, peraí. O que fala, ele garante que vai acontecer. Isso tem enormes implicações para cada crente, para as igrejas e denominações. Quando buscamos Deus para saber o que Ele está para fazer, onde estamos, temos a segurança de que o que Ele indica que vai fazer, certamente o fará. Você concorda com a declaração seguinte ou discorda dela? Aquilo que Deus começa, Ele sempre termina? Eu concordo. Aí você marca esse quadradinho. Eu discordo. Aí você marca o quadradinho. Por quê? Qual a razão da sua resposta? Aí você escreve aí, tá bom? Vamos continuar a leitura para nós finalizarmos aqui. Alguns de vocês discordam da declaração, mas certifique-se de sempre basear seu entendimento de Deus nas Escrituras, não em uma opinião pessoal ou só na experiência. No decorrer da história, houve pessoas que disseram que tinha uma palavra da parte de Deus, mas depois essa palavra não se cumpriu. Você não pode atentar para esse tipo de experiência a fim de determinar sua compreensão a respeito de Deus. Aqui vai uma forte palavra de advertência aos líderes espirituais. Se em qualquer tempo você indicar ao povo de Deus que tem uma palavra da parte do Senhor, você terá que ficar firme nessa palavra, dada até Deus a cumprir, porque Deus declarou que todo aquele que diz ter uma palavra dele, mas ela não se cumprir, esse é um falso profeta. Deuteronômio 18, do 18 ao 22. Jeremias 28, 9, Ezequiel 12, versículo 24 e 25. O verdadeiro profeta de Deus é aquele que tem uma palavra do Senhor e essa palavra se cumpre. A natureza de Deus exige que seja assim. O que Deus anuncia acontece. Amém? Vamos aqui para a perguntinha final. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Faça uma revisão dos versículos para decorar e esteja preparado para recitá-los de cor para um companheiro na reunião desta semana do grupo. Resumo: um coração dócil e sensível estará pronto para responder ao mais leve toque de Deus. Ore e observe o que Deus fará em seguida. Procure fazer uma conexão, faça perguntas exploratórias, ouça. Deus fala quando está
para realizar seus propósitos. O que Deus começa, Ele termina. Deixa eu orar por você. Vamos orar. Pai, graças te damos por esse momento. Abençoa, nos capacita para essa obra. Seja o Senhor conosco mais e mais. Em nome de Jesus. Que sejamos revestidos com um coração dócil para entender quando o Senhor está agindo e para dizer: eis-me aqui. Usa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana.